Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando a lição de número 9 nesta semana, Uda, a mulher que estava no lugar certo. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Também visite o nosso site, moldado.com, estudos e mensagens. No site você tem não só os vídeos, mas também o esboço de todas as mensagens, de todas as leituras diárias da Escola Dominical e também dos subsídios da Escola Dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida e você possa continuar também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Uda, a mulher que estava no lugar certo. Qual é o lugar certo? O lugar certo sempre foi, sempre será e é a vontade de Deus. Quando você está na vontade de Deus, você está no lugar certo. Às vezes a vontade de Deus é ficar onde você está. E às vezes você precisa sair para estar no lugar certo. Espero que você esteja no lugar certo, como estava Uda. Uda estava no lugar certo e por isso Deus não teve dificuldade nenhuma em falar na boca de Uda para o rei Josias. No segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 14, então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda. Uda, mulher de Salum. Salum era aquele homem que cuidava das vestimentas reais, o guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Arás. Eles falaram. Uda habitava na cidade baixa de Jerusalém. A cidade baixa de Jerusalém era a cidade que ficava distante do centro de Jerusalém. No centro de Jerusalém habitavam os nobres, os mais ricos. Nas cidades baixas habitavam os mais pobres, que tinham uma situação financeira um pouco menos do que aqueles que habitavam nas cidades altas de Jerusalém. Então, na Bíblia Sagrada, nós encontramos outras profetisas, por exemplo, a profetisa Miriam, a profetisa Noadia, a profetisa Débora, a profetisa Ana lá no Novo Testamento, e também nós encontramos as 4 filhas de Filipe. Elas tinham o dom de profecia, né? Uda era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador, Tocate ou Tíquiva, né? Que era o guardador das vestimentas reais e habitava em Jerusalém, nas partes baixas. Logo, como será que Ilquias teve o conhecimento de que Uda era profetisa e morava na cidade baixa? É muito fácil. Se o seu esposo cuidava das vestimentas reais, essas informações não foram muito difíceis de ser encontradas ou espalhava-se pelo palácio que Uda, a profetisa, morava na cidade baixa de Jerusalém. Logicamente que essas informações elas estavam ali no palácio, pois lá, de fato, havia informante que tinha este conhecimento. Mas a certeza mesmo que a Bíblia nos concede é que Uda foi encontrada por Ilquias e pela sua comitiva, ou seja, a comitiva que foi comandada por Ilquias. Ele era o sacerdote e estava agora comandando essa comitiva em busca da profetisa Uda. Ela estava na cidade mais baixa, ou como dizem outras versões, na segunda parte de Jerusalém, justamente distante ou longe do Palácio Real.
Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8, diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, ele disse: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias então entregou o livro a Safã e este o leu. O achado do livro, ele decorreu diante de uma reparação que o rei Josias pediu para fazer no palácio. Josias pediu para que fosse feita uma reparação, uma limpeza no templo. E Ilquias, então, foi lá fazer essa limpeza, fazer esta reparação, e lá foi, então, encontrado o livro da lei. Quando encontraram o livro, trouxeram para que fosse visto por Josias. No segundo livro de Reis, 22, 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que ele fez? Rasgou as suas vestes, um gesto de humilhação, se humilhando, quando ele ouviu o que estava escrito na lei. E o que ele ouviu? 22, 12. Ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Ou seja, Josias ouviu o livro da lei, e na lei estava escrito que o povo estava desobedecendo a Deus. Ou seja, o povo estava em uma idolatria tremenda. Idolatrando, ou seja, adorando outros deuses e se rebelando em mais coisas contra o Senhor. Josias, ouvindo estas palavras, pediu que reunisse uma comitiva que fora comandada pelo sacerdote Ilquias e que fosse consultar. Esta consulta, ela era feita por um profeta. Agora, em Jerusalém, profetizavam Jeremias e Sofonias. Por que então eles foram buscar estas informações, foram fazer uma consulta com Uda? Através dessa leitura feita por Safão, o escrivão, o rei rasgou as suas vestes como gesto de humilhação, temendo as palavras do livro, e ordena a Ilquias ir em busca de uma confirmação. Ele queria uma confirmação relacionada a esta leitura que tinha acabado de ser lida. E mandou ir, então, consultar um profeta para que Deus não pegasse ele em falta. Conforme Oséias 4:6 está escrito: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Agora, o povo só estava sendo destruído? Não. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, a punição viria não só ao povo, mas também ao sacerdote que não ensinava o povo a lei de Deus. E o povo sem ensino, estava desobedecendo a Deus, e desobedecendo a Deus, tanto o povo quanto o rei seriam punidos com uma destruição ainda maior do que já estava previsto que eles haveriam de sofrer, que é o exílio que Jeremias profetizava. Então seria a mesma coisa que Deus estaria a dizer para que esses homens
se eles não se consertassem por completo, não colocassem a vida deles no altar, obedecendo a palavra de Deus, seriam eles punidos ou destruídos ou punidos com uma punição ainda maior. E Josias sabia disso, por isso ele manda buscar melhores informações, fazer uma consulta, buscar mais esclarecimentos sobre o que havia sido lido no livro da lei. Como é importante nós ensinarmos a palavra de Deus para o povo. Como é importante o sacerdote, o pastor, o dirigente da congregação, o pastor da igreja, os líderes, aqueles que têm a vocação do ensino, como é importante falar a verdade para o povo, interpretar a Bíblia como ela é e o que está dizendo para o povo, para que o povo tenha conhecimento da lei de Deus, para que o povo tenha conhecimento como andar na presença de Deus e assim sejam salvos da destruição e assim sejam salvos da ira de Deus e que suas almas então tenham a vida eterna. Nunca é demais nós conhecermos a Deus e nunca é demais também nós ensinarmos a palavra de Deus. Agora, é justamente neste momento em que é lido o livro e Josias pede para fazer uma consulta, é justamente neste momento que vai entrar na história Uda, a profetisa, e também a comitiva comandada por Ilquias vão conhecer lugares que eles ainda não conheciam, porque eram nobres e viviam a serviço do rei no palácio, mas não conheciam as cidades baixas, ou a outra parte de Jerusalém. Segundo o Rei 22:13 diz: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. 22:14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Arás, e lhe falaram. Agora, Uda tinha duas mensagens. Ela tem uma mensagem para o povo e ela tem uma mensagem para o rei. Segundo o livro de Reis 22:15, ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Que maravilha! Quando a pessoa está no lugar certo. Uda aqui fala com firmeza. Uda, ela não se acovarda, ela não tem medo. Ela não tem aqui nenhum tipo de timidez, porque estava diante ali da comitiva do rei. Não, ela diz com firmeza, por quê? Porque ela estava na vontade de Deus. E quando nós estamos na vontade de Deus, não tememos quem quer que seja. Falamos a palavra de Deus, profetizamos a verdade, dizemos a verdade sem nenhum medo, porque Deus está colocando mensagem, está nos fortalecendo, nos encorajando para que preguemos a mensagem, para que profetizemos a palavra. E Uda diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem era o homem que havia enviado, senão o rei Josias? 22:16, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Todos os males que estão ali vão vir para o povo que tem desobedecido a lei de Deus.
todos os males que foram lidos, vai vir para o povo que rebela contra Deus, que não faz a vontade de Deus, que estão idolatrando, que estão em busca de deuses estranhos, de estátuas, de estatuetas, de gessos, enfim. Vai vir todos esses males, tudo o mal que está lá. 22:17, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as coisas das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Vai acontecer, esse povo vai ser punido. Agora, a punição poderia ser amenizada, mas que iriam ser punidos, iriam. A Judá vai entregar agora uma mensagem para o rei, segundo Reis 22:18-20. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Quando ele rasga as vestes, Deus estava vendo a humilhação de Josias, se humilhando. Então, e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei. Ou seja, quando a palavra de Deus é lida, é Deus falando conosco. Quando a palavra de Deus é lida, é interpretada, é ensinada, Deus está falando com o seu povo e devemos receber na nossa vida como a voz de Deus, como a palavra de Deus, como o ensinamento de Deus, como a lição de Deus para todos nós. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer para este lugar, ou seja, o exílio que iria acontecer. Então tornaram a trazer ao rei a resposta da profetisa Hulda. O sacerdote Ilquias, obtendo essas informações de onde tinha lá uma profetisa, e detalhe, como eu já disse, não só tinha Hulda, tinha lá no centro da cidade Jeremias e Sofonias, que também profetizavam. Mas se o livramento da corte estava se o livramento da corte, o livramento do povo de uma destruição maior estava em descer na cidade baixa e buscar o conhecimento da profetisa Hulda, quem é que poderia impedir? Pois Deus, naquele momento, ele estava vendo e a profetisa Hulda. Ele não havia se esquecido dela. É aí que vai entrar na história ela, e também a corte vai contemplar e vai conhecer ali a outra parte de Jerusalém, ou seja, a cidade baixa de Jerusalém. Agora, nós temos aqui alguns tópicos que nós aprendemos com a profetisa Hulda. Por exemplo, Deus faz com que pessoas grandes e influentes desçam do seu palácio. Para quê? Para pedirem ajuda em lugares onde muitas vezes são desvalorizados, em lugares que muitas vezes não se valorizam a vida toda. E Deus faz com que essa comitiva desça lá e conheça aquele povo também. Desça lá e conheça a outra parte de Jerusalém. Desça lá
e conheça a cidade baixa de Jerusalém. Às vezes, irmãos, nós precisamos descer. Às vezes você precisa descer, eu preciso descer. Se quisermos termos mais bênçãos de Deus, se quisermos conhecer melhor a Deus, nós precisamos descer a lugares mais baixos. E Deus nos ensina assim, que nós precisamos descer, sempre descer, para que possamos crescer. Tudo que desce, cresce. Primeiro as raízes, depois o caule, depois os galhos, depois as folhas, depois os frutos. Mas primeiro para baixo. Jeremias, o próprio Jeremias, desceu à casa do oleiro, porque Deus mandou. Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou dizer a você as minhas palavras. Também Nabucodonosor teve que descer do trono. Desceu do trono e ficou 7 anos juntamente com os animais. E quando ele veio de lá, ele veio fortalecido, veio convertido, veio transformado, veio reconhecendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quer que Deus more na sua casa? Quer que Deus habite dentro de você, no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua igreja? Desça aos pés de Cristo e se humilhe. Paulo também desceu por terra quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Saulo caiu por terra, ele teve que descer por terra e então foi transformado, foi renovado para ser o homem, um missionário que levou a mensagem de Deus, que estabeleceu igrejas, que pregou o evangelho, enfim, que fez a obra de Deus, mas para isso ele teve que descer. Depois que eles desceram, ou veja aqui também o que nós aprendemos com Uda, Deus entrega nas mãos dos desvalorizados, entrega nas mãos dos desprezados, entrega nas mãos dos esquecidos a chave da vitória para aqueles que estão lá no palácio, para aqueles que estão lá no alto, para os nobres, para os ricos, para os intelectuais, para os mais importantes, muitas vezes está nas mãos dos desprezados, dos desvalorizados, dos esquecidos, a chave da vitória. São oportunidades, são palavras certas, são profecias, são pregações, às vezes a porta para ganhar um pouco mais de dinheiro, a porta de emprego, a fim de ajudar aquele que tanto desprezou, não é? Então, e quem não se lembra da sua existência, não é? Deus nos mostra através da vida de Uda que o conhecimento de Deus, a revelação divina, não é só encontrado dentro dos palácios. O conhecimento não é só encontrado lá dentro do palácio, entre os intelectuais, no meio dos teólogos. O conhecimento não está só nesse meio. O conhecimento, às vezes, está nas cidades baixas. O conhecimento, muitas vezes, está entre os mais pobres. O conhecimento está, muitas vezes, entre aqueles que estão esquecidos pelos homens, mas não estão esquecidos por Deus. Às vezes estão esquecidos por aqueles esquecidos dos homens, desprezados pelos homens, mas por Deus não. Então Deus nos revela que existe profeta que às vezes não sabe ler, às vezes não sabe nem escrever. Muitos profetas não têm nenhuma faculdade
teológica, não é formado em bacharel, em nada. Mas eles dão lugar para Deus trabalhar na sua vida. Eles têm intimidade com Deus, e quando eles abrem a boca, Deus fala com eles para nós ouvirmos. Deus fala na boca deles e nós ouvimos e dizemos verdadeiramente: Deus falou comigo esta noite. Deus falou conosco neste lugar. E aquele que Deus usou, às vezes não tem um curso teológico, às vezes não tem uma formação em bacharel, às vezes não sabe nem ler direito, nem escrever, às vezes não consegue nem interpretar, mas Deus o usa porque tem ele intimidade com Deus, vive uma vida em intimidade com o Senhor e busca da forma que ele pode conhecer a Deus através da sua gloriosa palavra. Deus mostra que o poder de mudar um ambiente não é encontrado só em uma mudança de alteração, mas quando aplicamos a sabedoria, quando aplicamos o conhecimento de Deus, nós vemos então o milagre de Deus alterar qualquer tipo de ruína, o milagre de Deus operar qualquer tipo, ou alterar qualquer tipo de destruição. O milagre de Deus altera qualquer tipo de problema, de dificuldade, de tribulação que a pessoa está vivendo. O milagre de Deus acontecendo acaba com tudo isso, independente do lugar, independente da raça social, independente do ambiente, independente de tudo. Deus, através do milagre, altera qualquer tipo de destruição e ruína. Deus mostra através da vida de Uda que ninguém está escondido. Por quê? Porque Uda não estava escondida dos homens, mas Deus conhecia Uda. Estava esquecida dos homens, dos mais nobres, daqueles que estavam nas cidades altas, mas não estava esquecida por Deus, porque Uda tinha intimidade com Deus. Ela era profetisa. Ela não se tornou profetisa, ela já era uma profetisa. Então, Uda foi procurada, foi valorizada, trouxe a solução do problema pelo conhecimento profético que ela já tinha. Ela não teve conhecimento quando eles chegaram. Uda já era uma profetisa e já tinha conhecimento profético, já tinha sabedoria de Deus para então falar ali o que a comitiva real do rei Josias queria que ela confirmasse. Então ela os confirmou. Para que isso acontecesse, foi necessário, como nós já dizemos, o rei se humilhou e fez descer na Cidade Baixa a comitiva formada pelo sacerdote Uquias, pelos seus escribas. Então desceu lá a comitiva real e Uda deu ali duas respostas, duas profecias, né? Uma para o povo e outra para o rei. Deus abate os exaltados, porém os humildes ele exalta, né? Ele exalta, ele levanta, ele dá graça para os humildes, porque são humildes, né? Uda já sabia do conhecimento de Deus, já sabia do conceito de Deus, pois ela era uma profetisa. Ela não se tornou profetisa quando o sacerdote chegou lá. O livro achado, o livro que foi encontrado, era o espelho da cidade, ou seja, era o espelho da santidade de Jerusalém.
porém estava escondido na casa de Deus. O livro estava escondido. Dentro da casa de Deus, o livro estava escondido. Você é casa de Deus? Você é templo de Deus? Será que o livro, será que a palavra de Deus não está escondida dentro de nós? Muitas vezes nós escondemos a palavra de Deus na nossa vida. E é preciso que às vezes um profeta de Deus faz-nos lembrar, isso através de Deus faz-nos lembrar o que está acontecendo com a nossa vida, quando nós procuramos esconder dentro de nós a palavra de Deus. Muitas igrejas também escondem a palavra de Deus. Esconder a palavra de Deus, ou seja, deixar de falar a verdade para o povo. Deixar de ensinar a verdade para o povo é como você estivesse escondendo de falar a verdade para o povo. O livro da lei, que era o espelho da santidade de Jerusalém, estava escondido. O povo não tinha conhecimento e por isso estava pecando contra Deus. Josias, quando soube disso, temeu ao Senhor, mandou que esse livro fosse consultado e confirmado por um profeta, no qual aqui a profetisa Uda, que vai entrar na história e confirma as palavras. E quando o rei Josias, já agora com o livro lido, já agora tudo esclarecido, Josias então vai renovar a aliança de Deus com o povo. Esta aliança havia se perdido, mas agora através da palavra de Deus, através da lei, esta aliança vai ser renovada. A palavra de Deus é quem nos renova. A palavra de Deus é que traz avivamento espiritual para o povo. A palavra de Deus é que aviva. A palavra de Deus é que renova. A palavra de Deus é que transforma o povo. Segundo Reis 23, 1 e 2, então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém para que se ajuntassem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os povos de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Josias trouxe o ensino, trouxe a palavra de Deus para todos que estavam ali reunidos, mostrando a eles que eles estavam em pecado, que eles estavam sendo rebeldes quanto ao que estava escrito na lei de Deus e que eles precisavam agora se consertarem, que eles precisavam agora mudarem as suas vidas. Mas Josias toma aqui atitudes interessantes, atitudes importantes que ele deveria tomar para renovar esta aliança que havia se quebrado, esta aliança que havia se perdido de Deus do povo para com Deus. Josias não só leu, mas ele tomou atitudes. Às vezes não é só ler, né? Tem gente que lê a livro, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas pergunta se já colocou em prática alguma coisa da parte de Deus na vida. Ler é uma coisa, tomar atitudes e mudar de vida é outra coisa. Precisamos ler, precisamos estudar, ter conhecimento da palavra de Deus, mas precisamos também tomar atitudes. Precisamos também tomar atitudes diante da palavra de Deus e fazer conforme aquilo que o Senhor quer que seja feito. Então Josias tirou os vasos que estavam na casa do Senhor, que foram feitos
que foram feitos a Baal e queimou todos esses vasos. Destituiu os sacerdotes também dos seus cargos e aqueles que queimavam incenso a Baal foram todos destituídos dos seus cargos, tanto sacerdotes como aqueles que não eram sacerdotes, foram destituídos dos seus cargos porque queimavam incenso a Baal. Tirou os ídolos do bosque que estava na casa do Senhor, ou seja, os ídolos que estavam do bosque, que estavam na casa do Senhor, Josias também os queimou. Derrubou a casa dos sodomitas que estava na casa do Senhor. Nessas casas habitavam mulheres, e essas mulheres faziam casinhas para ídolos. Josias derrubou todas essas casas, né? Profanou e destruiu os altares que ficavam nos lugares altos, onde era queimado incenso aos ídolos, ou seja, nos lugares altos estavam lá os ídolos. Josias foi lá, profanou e destruiu todos esses ídolos. Profanou e destruiu os altares e ídolos que ficavam em frente das casas. Em frente das casas tinha altares, tinha ídolos. Não só em frente às casas, também nos bosques. Josias foi em todos esses lugares, profanou e destruiu todos esses ídolos. Derrubou os altares. Lembra dos altares que Jeroboão fez quando ele assumiu o reinado com 10 tribos, por 10 tribos de Israel, fez um altar em Dan e fez outro em Betel, colocou lá bezerros de ouro. Josias foi lá, derrubou esses altares e com certeza os quebrou e também destruiu todos esses altares que estavam fazendo pecar Israel até aqueles dias. Você vai encontrar, lendo todos os reis que ali entravam, eles faziam uma porção de coisas, né? Os reis, tanto os reis bons também que entraram ali, deixava lá os altares, mas Josias os destruiu. Também, na cidade de Samaria, derrubou todos os altares e todos os ídolos que faziam pecar o povo de Israel. Também destruiu os adivinhos e os feiticeiros que estavam em Israel, foram destruídos pelo rei Josias. Ou seja, Josias fez uma grande limpeza em Israel. E depois que ele fez essa limpeza em Israel, depois que ele santificou Israel, purificou Israel de toda a idolatria, aí então ele vai, aqui ó, após toda essa limpeza, Josias celebrou a Páscoa. Porém, mais tarde, né, um pouco depois de tempo, Josias morreu em Megido por Faraó Neco que guerreava contra a Síria. Josias foi ao seu encontro e ele foi morto por Faraó Neco, justamente para que ele não visse como a profetisa Uda havia profetizado e dito, que ele não veria a destruição de Israel, ou seja, o exílio que ia acontecer em Judá. Então, na verdade, ele não ouviu, porque ele morreu. Quantas lições importantes nós aprendemos com Uda, nós aprendemos aqui também com o rei Josias, que se humilhou, o rei Josias que fez esta limpeza em Israel, que renovou esta aliança do povo com Deus, e ali ele celebrou a Páscoa. Irmãos, precisamos santificar mais e mais, a cada dia mais, a nossa vida. Vamos fazer um exame da nossa vida. Paulo diz, faça o exame de si mesmo. E depois você coma do pão. Depois você participa das bênçãos.
Depois você tem os milagres na sua vida, mas primeiro santifique-se. Primeiro ouça, primeiro leia, primeiro entenda, primeiro se purifique, primeiro tenha uma vida transformada e as bênçãos de Deus, com certeza, ela acontecerá na sua vida. Quer milagres? Vamos obedecer a Deus. Queremos milagres, mas às vezes não queremos obedecer. Queremos milagres, mas não queremos orar. Queremos milagres, mas não queremos aprender a palavra de Deus. Queremos milagres, mas não queremos fazer nada para o Senhor. Então vamos assim fazer e Deus com certeza realizará na sua vida, na minha vida, gloriosos milagres. Você está esquecido às vezes pelos homens, desprezado às vezes pelos homens, desvalorizado às vezes pelos homens, mas por Deus, Deus não esqueceu de você. Ele está te vendo. Está vendo a sua intimidade que você tem com Deus. Está vendo as suas orações. Ele está vendo a sua humilhação, o seu choro, as suas lágrimas. Deus está vendo. E no momento certo, se você estiver no lugar certo, Deus, Ele fará com que você seja levantado, com que a graça de Deus é que nos abençoa, é que nos exalta, é que nos alegra. Quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, não é preciso tocar trombeta. As pessoas mesmo vão dizer, verdadeiramente este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança é de Deus, porque vejo nele, eu vejo nela o brilho de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que você possa continuar sempre participante como aluno assíduo da escola dominical, na sua congregação, aprendendo a cada dia a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.